Olá pessoal, mais um podcast W Vegan, um podcast que fala de veganismo, vegetarianismo, saúde, amor, felicidade, paz E culinária. e culinária. É um podcast especial. Hoje temos o prazer de receber nosso amigo e chefe, Fernando. Fernando. Apresentem-se, por favor. Eu sou Fernando Reis, sou cozinheiro, tenho 34 anos e estou aqui, trouxe minha esposa hoje, a gente não esperava que ia participar juntos, né? Prazer. Pode se apresentar. Pode se por favor. apresentar. Eu sou a Karen Alves, eu tenho 33 anos, sou atriz publicitária e agora aderimos aí a um estilo de vida mais saudável e somos fãs aí da W Vegan, dos Legal. produtos. É um prazer estar aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Quanto tempo vocês são casados? E quem foi o primeiro a ser vegetariano, vegano? Vocês são veganos, são estritos? Nós somos vegetarianos, né? A gente trata do vegetarismo mais na alimentação, né? Mas a gente busca ao máximo pelo impacto e pelo amor aos animais, assim, cada vez mais entrar nesse universo maravilhoso, né? E quem começou, na verdade, foi a Monzi. Eu chamo ela de Monzi. Tem Karen um que apelidinho começou. carinhoso. Monzi? Monzi, Faz alguns anos, eu acho que quando a gente começa a entrar em um processo de autoconhecimento, de se preocupar mais com a gente consequentemente se preocupa mais com o mundo, com o planeta, com os animais, com o que está acontecendo. Então, foi um momento assim de despertar para entender, né, o nosso lugar no mundo, o que a gente pode fazer para contribuir. E a gente começou esse processo. Na verdade, a gente teve esse processo há uns 3, 4 anos atrás. Aí a gente teve um momento de Recaídas, uns assim. desvios, porque a gente foi fazer um intercâmbio, e aí ele trabalhou com cozinha e a gente ganhava os alimentos. Então, foi uma fase que a gente, né, comia o que a gente ganhava, mas sempre com essa cabeça de, olha, a gente precisa retomar. E aí, com a parceria, depois, quando a gente voltou, com a parceria com a W Vegan, e um pouquinho antes, quando começou a pandemia, a gente já começou esse processo de novo. Não, vamos ver aí nossa responsabilidade social e abraçamos. Ela sempre foi mais regrada do que eu, né? E eu falava pra ela, é o seguinte, a gente vai até mudar a alimentação, mas assim, não quero radicalismo, não me venha com radicalismo. E aí depois eu acabei ficando até mais radical. Muito mais, Olha. A gente começou a assistir os documentários e as coisas, e eu fui fazer pegar uns treinos de uma coach vegana, que mora fora do Brasil, e é minha amiga, tudo mais. Aí eu comentei com ele. Ela mora onde? Ela mora na Noruega, a Bia Aquiles. Ah, legal. E aí eu falei, olha, a Bia, não sei o que lá. Não me venha com radicalismo. E depois passou um tempinho, ele Eu Virou a sempre... chavinha. virou a chavinha. Nós estamos mais de 6 anos juntos, né? Ele tinha perguntado. Nos casamos em 2017. É. E eu sempre gostei muito desse mundo de academia, do fisiculturismo. Então, eu sempre tive um pouco de preconceito no passado. Por questão de proteína e mesmo tendo estudado gastronomia, sempre me interessei por nutrição, você fica um pouco cego pela comunicação que as pessoas ficam inserindo na sua cabeça, né? Um frango com batata doce. O famoso. Exato. E eu tenho vários amigos que são do fisiculturismo, que não são veganos, e eu sempre acompanhei eles, treinei com muitos deles, e aí eu tinha um pouco dessa visão, e aí acaba sendo um pouco preconceituosa, e aí se você não ir a fundo, não estudar, não entender como realmente funciona toda a nutrição, todo esse universo, você fica pagando de tonto, né? Sim, lógico. E aí... Mas eu também já fui um tonto durante 38 anos. Todos nós, É. né? E Porque ainda você somos não- para muitas coisas. Exato. Você A não gente se tem muito a transforma evoluir, por né? Muito. causa da falta da informação. Você fala, eu vou parar de comer carne, não vou ter nada pra comer, né? Aham. Exatamente. E até ela, por ter conhecido a Bia, que na época até treinava, passava os treinos pra Raíra, né? Sim, a Bia era coach da Raíra, inclusive. E ela me falou, puta, você tem que ver a Rara, ela é fisiculturista e tal. Eu comecei a acompanhar elas. E aí foi
né, conheci vocês, e a gente conheceu tudo, começou a se integrar Ela mais. que me apresentou a W Vegan também, que você falou, puta, eu tô vendo por causa da Raíra e tal. E aí, Olha, que falei, legal. será, né, meu? Viu, você tinha que estar aqui participando com Ah, a é gente. um prazer, gente. história. Muito Total legal. sinergia, total Total sinergia. sinergia, é. E como que é ser esposa de um cozinheiro, né? Olha, tá explicado o casamento, né, gente? Eu sempre fui uma gulosinha. Meus amigos falaram, óbvio que ia casar com Você o entendeu chefe. por que você tá casada comigo? Ah, não. Se fosse por isso, não ia ser. Ah, mas aí você descobriu depois. E ela cozinha muito bem, porque hoje a gente, assim, seguindo eu fiquei o louco da soja e do tofu, né? Então, grandes quantidades, dieta para bater os macros ali. E ela faz um tofu mexido que é incrível, né? Ah, isso ele também faz. O tofu mexido dele é bom. Nossa, isso eu A confesso. pipoca também é boa. Queimada. A Ah, pipoca. queimada. Queimada. Não, mas a gente, perfeição não dá, né? Não tem. Não dá pra gente ser bonito, Não dá. legal e. Radiante. É verdade. Pensar no planeta e tudo mais. Mas vamos lá, um pouquinho da sua história como chefe. Hoje, você vai falar um pouquinho como você entrou. E hoje você só cozinha pratos veganos, vegetarianos ou não? Eu comecei na gastronomia um pouco na contramão de todo mundo, porque eu sempre, eu comecei como engenharia, né? Eu tentei anos de engenharia, e aí não deu certo, fiquei um pouco frustrado e tal, mas eu conhecia muito de tecnologia, eu trabalhava como técnico em equipamentos de cozinha, então eu conhecia mais esse funcionamento técnico, eletrônico. Aí eu desisti disso, fui estudar marketing, me formei em marketing, fui por esse ramo, só que eu estava meio infeliz. E eu comecei a perceber o que eu gostava de fazer e buscando um pouco das raízes, lembrando um pouco de quando eu acompanhava meus avós na cozinha e tal. Eu falei, puta, eu preciso estudar gastronomia, é isso que me move, né? Aí eu fiz gastronomia aqui no Brasil e logo quando a gente começou a ficar juntos, a gente estava pensando aí dar a volta ao mundo, fazer ano sabático, vamos Legal, também conhecer. quero fazer. A minha que é cigana. E aí a gente acabou tomando outras decisões, né? A gente, nesse momento, a gente falou, putz, seria legal investir na minha carreira naquela época, então a gente abortou um pouco desses planos e eu fui estudar na Itália. Fui estudar gastronomia na Itália, trabalhar, apanhar um pouco, porque aí eu falei, aí eu vou ver o que realmente é cozinha. Fui lá achando já, puta, eu sou formado em gastronomia, vou ser chefe de algum restaurante lá, tal. Só tomei... o primeiro que o idioma eu tomei pra caramba, né? Porque eu era totalmente aloprado lá, né? Por não dominar. E aí foi como todo cozinheiro precisa aprender, né? Trabalhar lavando louça como ajudante e tal, e ralar. E aí foi, assim, uma escola incrível pra mim, né? Foi uma escola muito legal. E quando eu voltei pro Brasil, isso trouxe... Quer não, traz um pouco mais de reconhecimento, de um certo status, né? Puta, estudou fora, tal. E aí eu comecei a me colocar na gastronomia, auxiliando formulação de cardápio, dando consultoria e agregando esse conhecimento que eu sempre tive também na tecnologia dos equipamentos de cozinha e dar treinamento disso. Então, hoje o meu trabalho, resumidamente... Eu presto consultorias para vários estabelecimentos. Tenho alguns clientes que hoje são 100% veganos e eu acho isso incrível, é o que realmente me move. E tenho, a maioria deles não, né? Trabalho com a gastronomia em geral. Então hoje o meu trabalho ele fica em volta de uma gastronomia internacional geral. Mas eu sempre tô, agora sim, eu tô num momento que eu tô plantando sementinhas na cabeça de alguns estabelecimentos. Até uma coisa que é uma novidade muito interessante para ter um restaurante super conhecido no Brasil, que é a Casa do Porco. Não sei se vocês já ouviram falar. Casa do Porco? A Casa do Porco fica ali no centro de São Paulo mesmo, de um chefe super reconhecido, né, do Jefferson Rueda. E ele tem um menu degustação, ele só trabalha com... O menu degustação. O menu degustação de suíno, né? Ele tem um açougue lá e tal. E agora ele tem um menu degustação totalmente vegetariano. Olha que legal. Como a gente está evoluindo, né? Então isso foi uma surpresa muito, muito grande, assim. Eu achei que, caramba, mesmo
tradicionalistas assim estão enxergando que esse mercado está crescendo, e enxergando não só por conta do mercado, mas assim, enxergando mesmo A responsabilidade social, responsabilidade né? social, o Com impacto certeza. que isso vem causando. E não só esse exemplo, mas vários, assim, eu vejo muitos restaurantes que estão se preocupando em ter essa inserção, e aí isso facilita, porque sempre numa família tem um lá que é vegetariano, aí você vai no lugar, não tem o que comer, fica aquela dificuldade, né? A gente já passou várias vezes quando saiu para comer com os meus pais, com amigos, né? Fica com essa dificuldade do que vou comer e tal. Quando a gente não se reunia para eu cozinhar, a gente gosta muito de sair para comer, né? Aí sente aquela dificuldade. Mas agora vem melhorando muito isso, né? A gente vê que vem crescendo demais. Eu, assim, no meu trabalho eu tento contribuir com isso, num cardápio, vamos inserir algum Eu ia te prato perguntar vegetariano. isso, hein? Você está vamos inserir inserindo prato. nas suas consultorias? Sim, esse é um trabalho que eu venho fazendo e tem dado certo. Nem todo mundo ainda, infelizmente, nem todo mundo aceita, enxerga isso, mas a maioria tá... Eu acredito que vai mudar. Vai chegar uma hora que nem nos Estados Unidos, todo restaurante vai ter que ter opção Exato. vegana e vegetariana. Exato. Mas uma curiosidade que eu tenho, hoje nós temos muitos chefes brasileiros famosos, né? As nossas escolas não são boas para formar chefe, por isso que vai lá fora estudar? Assim, hoje, se a gente for falar em universidades, as escolas de gastronomia, eles te preparam mais assim para você trabalhar num restaurante, ter o seu salário, trabalhar no dia a dia. Mas assim, é um pouco, eu posso falar porque eu me formei aqui e eu senti muito essa dificuldade, né? Você vai para o mercado de trabalho e você fala, não é isso. Não é essa a realidade. Então, eu busquei fora um conhecimento a mais, porque se a gente for falar na Europa, Itália, França, é o berço da gastronomia, Sim. né? Então, a gente sabe que lá é onde começou tudo. Mas tem algumas escolas agora, faz já 6 anos que eu me formei, 6, 7 anos que eu me formei. Agora tem escolas muito boas. Tem um chefe que é um chefe francês que chama Laurent Soudot. E ele é um chefe que ele veio para o Brasil já há mais de 20 anos. E ele tem uma escola de gastronomia que chama Escola de Gastronomia Laurent. E ele tem assim uma forma de ensinar muito para o mercado de trabalho, uma alta gastronomia. Ele mostra realmente a realidade, e os cursos dele... ele sempre foi muito tradicionalista, né? Sempre foi muito aquela gastronomia francesa. Mas os cursos dele agora tem até culinária vegana. Tem um curso agora só de formação de culinária vegana. Então, Legal. vem crescendo muito e eu fico muito feliz, né? Porque aí você aprende como... Eu considero ele hoje o melhor chefe que está aqui no Brasil, né? Ele não é brasileiro, mas ele fala que ele é brasileiro. Ele gosta muito mais do Brasil do que da França. Ele sempre falou isso, né? Polêmica. E ele, assim, ele tem uma didática, uma formação muito interessante. E vendo isso, uma escola como ele, outras escolas vieram, assim, seguindo a mesma linha e estão melhorando. Esse curso de gastronomia hoje, depois de 6 anos, eu vou dizer que, assim, ele está melhor. Eu não sei a fundo como é que está a formação, mas, assim, tem melhorado. E com o boom da mídia, né, dos programas de gastronomia, muita gente vem se interessando por esse mercado. Então, isso que eu ia falar, quebrou o paradigma do cozinheiro, né? Sim. Ah, pai, tô fazendo engenharia e mudei pra fazer gastronomia. Ah, você vai ser cozinheiro, que não sei o quê. Exato. Mudou, né? Sim, mudou bastante. bastante. Virou um status, né? Assim, pela mídia, pelos programas. Então, todo mundo agora quer... Mas, assim, tem que se preocupar. Eu sempre falo para quem está começando, né? Antes da pandemia, eu dei uma palestra no Senac falando um pouco sobre o curso, da formação e tudo mais. E você tem que se preocupar com esse glamour de, eu vou ser chefe de cozinha. Chefe de cozinha, ele, na verdade, ele é um cargo que você adquire depois de Experiência, né? experiência dentro da cozinha, né? Nós somos cozinheiros e você tem que entender a realidade, né? Hoje a realidade é você ir para uma cozinha, você tem que aprender todas as áreas e conquistar esse cargo de chefe de cozinha, né? Que é um cargo que
fica assim muito em evidência, eu vou me formar, já vou ser o chefe e tal, e não é bem essa a realidade, né? Nos dias de hoje ainda não é essa a realidade. E falando em mídia, esses programas, você tem interesse de um dia participar? Olha, a Curiosidade. gente já conversou sobre isso, né? Eu conheci, tenho vários amigos que já participaram, né? Então, eu conheço um pouco até do Da backstage, dinâmica, da né? dinâmica desses programas. Já cheguei a participar do treinamento nos equipamentos para os participantes de um programa famoso falar, que se quiser, tem, não tem problema. do MasterChef mesmo. Conheci todos os chefs lá, tanto O Gato, a Paola saiu agora, é né? saiu. chatão mesmo ou não? Super gente fina, super. Ele tem aquela. Ele é Acho que é artista, persona, né? é persona. Ele é persona. Mas ele é um cara. Puta, quando eu conheci ele Deve e ser tal. engraçado, né? Sim. Passou 5 minutos, eu falei, preciso te abraçar, cara. Você é um cara que dá vontade de abraçar. Parece um ursinho, né? Ele é demais, ele é demais, ele é Ah, demais. hein? Eu também sou um ursinho. Ai, ai. Mas tem aquela pompa, né? Você tem a hora que você tá ali gravando, você tem que Tem seguir que... algumas. E o mundo artístico, com relação ao veganismo, vegetarianismo, o que eles acham, o que eles não acham? Eles têm medo de falar que são veganos e vegetarianos para perder patrocínio, porque aconteceu um fato desse, né? Olha, para algumas pessoas pode ser que sim, mas para a grande maioria eu vejo que não. Pelo contrário, eu vejo as pessoas se aliando a marcas veganas, se preocupando com essa questão de conscientização, porque nós somos porta-voz, né, da sociedade. O artista nada mais é do que um comunicador, né? E a gente tem essa... Eu acho que o artista, no geral, os artistas são muito abertos para o que precisa ser falado, o que precisa ser, né? Então eu vejo, por exemplo, a Xuxa, uma pessoa Sim. super... que ela se tornou vegana há pouco tempo, mas ela já tomou uma proporção na Muito causa grande, né? muito grande. Então, a filha dela, isso se estende até... Eu vi há pouco tempo que o Luciano Zafir também estava aderindo. Então, assim, eu vejo bastante gente que eu admiro falando sobre o assunto. Eu não vejo as pessoas fugindo dele, sabe? Que legal. Eu acho que a gente tem bastante gente muito consciente no Brasil. É, Independente se é gostoso ou não, se você foi criado a vida inteira de uma forma, eles sempre propõem diálogo para falar sobre. E mesmo os que não são veganos, mas falam de redução. Eu conheço muita influencer, muita pessoa, muita gente bacana que eu sigo, que fala sobre a segunda sem carne. Então, fala sobre reduzir, sabe? Sobre você, pelo menos, tentar fazer algo. Se você não consegue tirar o 100%, o que eu posso fazer? Um pouquinho por dia, né? Um dia de cada vez. Mas eu vejo uma movimentação muito bacana. Eu me sinto muito orgulho, assim. Já contribui, né? Muito. O interessante é que a maioria dos nossos clientes, eles não são veganos e vegetarianos, são simpatizantes, né? Tem muitas pessoas. Eu vou comer a carne, mas eu sei que eu posso impactar menos utilizando uma suplementação, cosméticos, sei lá, um produto de limpeza. O Luciano Zafir mesmo, ele entrou em contato com a gente, né? Ele adora os produtos, as proteínas. Ele é vegetariano, né? Ele Então, agora eu acho que a partir dessa mudança da família, eu acho que ele é agora vegetariano, né? Mas eu acho importante falar. Às vezes, uma pessoa que não é vegana 100%, ela traz, às vezes, mais conscientização do que se ela fosse mesmo. Porque ela vai estimular o debate, o diálogo, explicar os porquês da questão do gasto da água, das mudanças climáticas, enfim. E eu acho isso incrível, né? E o que eu acho importante até dos produtos de vocês, né? Que os produtos são facilitadores dessa transição, dessa mudança e da preocupação com comer saudável. Eu pego um exemplo da minha prima, ela tem um filho pequeno, o Ricardinho, e ela falou, putz, eu sempre quis dar uma gelatina para ele, mas eu sei a porcariada que tem dentro de uma gelatina, né? Meu, é horrível. E ela viu eu fazendo uns stories falando da gelatina, mas é gostoso mesmo? Então eu falei, Ari, eu tenho uma que eu vou te dar, você faz para ele, e se você gostar, depois você faz o pedido. Ela amou. Ela falou, como um produto muito legal mesmo. Não, e um produto, assim, extremamente saudável, né? E as pessoas
precisam, eu acho que a gente precisa cada vez mais divulgar isso, porque as pessoas têm um preconceito de, mas será que é saudável? As pessoas estão entendendo o que é, mas será que é gostoso? E fica nesse... E enquanto não experimentar, não vai saber. E hoje a gente sabe que os produtos são gostosos, né? Sim. Comida de verdade. Falando dos produtos também, são grandes facilitadores na questão de... eu preciso bater a quantidade de proteínas do que eu estou comendo. A pessoa não entende. A gente foi ensinado que proteína é a carne, é o frango, é o peixe. Tanto né? que a indústria mudou o nome da carne para proteína animal, né? Quer dizer, já Exato. dá um conforto. Exatamente, Né? sem dúvida. Você não está comendo carne, você está comendo uma proteína animal. Né? A evolução dos produtos veganos está acontecendo a cada dia mais, né? A tecnologia do alimento está trazendo grandes sabores, e eu trabalhei muitos anos com venda de matéria-prima. Então a gente vendia para Nestlé, Unilever, tudo mais, isso há muitos anos atrás. E eu meio que peguei essa transição do produto diet, que as pessoas não consumiam produto diet porque pensava que era para doente, que era só para o diabético. E é mais ou menos nesse ponto que a gente está no veganismo. Quando se criou o produto zero, aí todo mundo começou a consumir, que é um produto diet, mas que é zero em açúcar. E aí quando você mudou a comunicação, todo mundo começou a consumir por causa disso. Mas eu acho que com o tempo acho que vai mudar, né? As pessoas vão... com certeza. Vão Sem entender. dúvida. Eu acho que a gente tem um papel, um trabalho a se fazer aí. A Monza, a gente faz a nossa parte, né? O que a gente sempre Estamos divulga, sempre buscando, sim. E Conversar sobre o assunto. E o legal nesse universo do esporte, da academia, eu sempre indico documentários para as pessoas assistirem e tal. E o lance até que me ajudou demais, né? Assim, que eu amo vocês principalmente pela proteína do arroz, que foi algo que mudou a minha vida, porque eu desenvolvi um problema no meu estômago tomando whey protein, que assim, eu fiquei com refluxo gástrico, assim, Nossa, horrível. Tive que fazer tratamentos, tomei anos de prazóis da vida aí, Nossa. que assim, ela sabe o que eu sofri. E mudando a alimentação, assim, mudou completamente meu estilo de vida, minha saúde. A digestão, o corpo, ele responde, né? A digestão da proteína de arroz Nossa. é muito melhor. Muito, E nossa. o que ele falou sobre o preconceito, às vezes a gente tem daquilo que a gente não conhece. Então, quando você estabelece essa conversa, né, e você se coloca ali também no aprendizado das coisas, porque, por exemplo, todo mundo sempre conheceu ele, Fernando, né, que comia carne, que gostava de um churrasco, e depois, quando aconteceu essa mudança, as pessoas ficaram curiosas para entender o processo, mas o que mudou? E a digestão, e isso, e por quê? E aí você abre diálogos e coisas, né, muito, muito bacanas, né? E é por isso que a gente está fazendo esse podcast, justamente para levar mais informações, né, para o pessoal, porque... Pra não ter esse preconceito, não ter, pra, né, testa, prova, É. se permita, né? Exato. Eu comecei a fazer uma dieta bem rigorosa. Eu tô num momento agora que eu tô fazendo mais uma graduação, né? Tô estudando nutrição. Olha, que show! Resolvi na pandemia estudar de novo, né? E eu tô levando muito a sério, assim, uma dieta à base de proteínas e tal. E eu tomando a proteína do arroz, ela começou a falar, você tá ficando forte, tá mudando o corpo. Falei, legal, vou começar a mostrar para alguns amigos. E aí alguns começaram a se interessar. Mas, sério? Mas dá certo mesmo? Eu falei, pô, tô falando que Você tá dá. tomando outra coisinha. Aí todo mundo fica duvidando. Eu falo, gente, não, eu fico checando aqui, pode me perguntar. É porque as pessoas ainda acham que a pessoa, para ganhar massa muscular, precisa de whey protein ou de anabolizantes. Exato. E são os mitos, né? Que a gente tem que desconstruir, né? E a gente vê vários atletas aí com uma performance incrível. Você tem o 100% Hamilton, você tem Nossa. tenistas. O Arnold agora né? Você é seu fã master, né? Você é seu ídolo master, você é obcecado por ele. Ele fez naquele documentário que tem no Netflix, né? Dieta dos Gladiadores. É incrível aquele documentário. Muito Fica a legal. dica já, né? Fica a dica. Eu vibrei muito com aquele documentário, né? Porque você vê a performance dos atletas e estudos que mostram que você tendo uma dieta à base de plantas, você tem uma performance incrível, né? Em resistência, em força.
Então, é só o pessoal se abrir e ver isso. Né? Tá aí, os fatos estão aí. Exatamente. E qual foi o maior preconceito que vocês tiveram quando vocês anunciaram que pararam de comer carne? Sei lá, uma piada, um lugar que vocês foram? As pessoas param de te convidar para as É. coisas. Eu senti. Eu também. Eu também sinto isso. Me senti um pouquinho excluída. Minha irmã mesmo não me convida mais pra nada. Ai, Fica o recado, Roberto. ai. Mas o engraçado é que quando primeiro faz aquela pergunta, né? Mas aí, não sei o como que é você que vai faz? comer, É. não sei o quê. Eu falo, porra, eu sou cozinheiro, não se preocupa. Se precisar levar, eu levo. Não, e a se gente precisar sempre fazer algo, eu leva. vou fazer. É. E aí, quando a gente começou a fazer, né, na família... Desculpa te cortar, mas a última pessoa que eles têm que falar pra você é mas o que você vai comer, né? Você é cozinheiro, fala, o que você vai comer? Mas tem esse preconceito, né? E aí a gente começa a fazer um churrasco e faz alguma coisa diferente ali. Posso experimentar? Aí você fica sem, né? Porque aí a pessoa come o que ela deles. pode, o deles e o nosso, né? Na última viagem que nós fizemos com família e tal, eu fiz um pupunha na brasa que ficou incrível. nossa, E todo delícia. mundo babando ali, nem sobrou pra gente, né? O pessoal come a carne e vai lá e come o nosso A também. pupunha também. Mas é assim Mas mesmo. mas aí eu acho que depois, assim, as pessoas vão, né, desconstruindo mesmo. Porque eu acho que quando você vai mudando a sua alimentação, as pessoas acham que você vai julgá-las, né, pelo que elas estão Exato. fazendo. E a gente sempre fala isso, gente. Cada um sabe de Bem, si, cada um, sabe? É porque da mesma forma que a gente não quer ser julgado por optar a não comer carne, a gente não tem pode, que julgar quem come, né? Porque afinal a gente já comeu. Até porque a gente tem, assim, a gente tá em processos, né? Por exemplo, eu e o Nando, a gente tá num processo. Eu tenho, por exemplo, vou falar abertamente, porque eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas, eu tenho uma dificuldade em relação ao peixe. Em relação à comida japonesa, eu tenho uma memória afetiva muito grande, às vezes é uma coisa até mais da minha cabeça do que do próprio paladar, sabe? E aí você tem a dificuldade de se libertar daquilo e, né? Mas por que você tem uma memória afetiva? Eu não sei, assim, eu tenho uma coisa muito de atrelar a momentos da minha vida. Eu morei no Chile, uma fase, então, frutos do mar, sabe? Nossa, é maravilhoso o Chile pra comer frutos do mar. Então, e assim, eu gosto, assim, é uma coisa que eu sei que não entra muito no meu objetivo agora, no que eu penso, nas coisas que a gente vem estudando, mas tem esse nosso lado humano para reconhecer algumas coisas do processo e da dificuldade. Então, isso cria também uma empatia quando a gente vai conversar com as pessoas, Exato. de falar, vai reduzindo, ver o que Sim. tá na sua possibilidade, né? Muitas pessoas eu vejo que são muito resistentes também com o ovo, né? O queijo, né? O queijo, Queijo acho é que o tá mais em difícil. tudo. Queijo é difícil. Queijo é o pior, Então, né? né? Por que, tem que a isso. gente não consegue... O nosso queijo é muito bom, a gente gosta muito do nosso queijo. Por que a dificuldade de fazer um queijo 100% igual, assim? É por causa de uma gordura, coisa específica? Assim, se a gente for pensar na estrutura do queijo, né? A forma como ele é feito através do leite, é uma estrutura que é difícil de você reproduzir, de você replicar, né? Mas o que eu falo muito para as pessoas é a questão que quando você está fazendo uma transição, você quer mudar a alimentação, você tem que estar aberto também a novos sabores. Você tem que estar aberto, você tem que estar com o paladar assim, sem preconceitos, porque tem coisas, né, na minha opinião de cozinheiro, que você não vai conseguir copiar, não vai ter o mesmo gosto, não esquece. E a ideia, às vezes não é essa mesmo, Não é né? essa a proposta. Eu nem gosto de alguns produtos aí que a indústria faz que tenta imitar a carne. Eu vou comer esse tal hambúrguer que ele é exatamente igualzinho. Eu fujo um pouco desses produtos. Até com essa mudança de alimentação, a gente está pensando mais em alimentos de verdade do que muito ultraprocessados, né? Eu acho que também é um outro... aí não vou falar sobre isso, que senão 2 horas para falar de ultraprocessado aqui, mas eu vejo que a gente tem que estar com a mente aberta, com o paladar aberto, e tem produtos muito saborosos. A gente pega o exemplo do queijo mesmo. Eu achei um produto extremamente genial. Nós fizemos, o modo de fazer é super simples, nós colocamos no lanche, em pizza, fica saboroso. É igualzinho do queijo? Não é igualzinho do queijo. Mas assim, você tem que estar aberto. Aí você consegue, através de alguns macetezinhos, ter sabores. Exato. Aí você coloca um pouco ali de
do Nutritional Yeast, aí você tem um pouco Nossa, mais de Nutritional Yeast é proteína. incrível. E aí A gente tem fez o até risoto, sabor. fica muito bom. Fica. É. Mas até o próprio queijo, você faz, deixa ele sem ser naquele modo de preparo, né, exato, você consegue fazer um molho para uma lasanha, Exatamente. né, um molho de macarrão. E o paladar, ele vai mudando também, né? Eu não Muda, sinto, muda. por exemplo, isso que eu falei do peixe e tal. O gosto não é a mesma coisa. Se eu provo, né? Se eu pego alguma coisinha, sei lá, se eu for num japonês hoje, não é a mesma coisa do que eu sentia antes. Uhum. Porque os hábitos mudaram. O nosso paladar, ele tem, a gente tem essa capacidade de adaptação muito grande, né? Eu acho que porque a gente tem que se abrir além, é para isso mesmo. Além das outras tanto que questões. Quando a gente se A gente se tornou... adapta a tudo. Quando a gente se tornou, a gente comia esses hambúrgueres, né? E hoje a gente já não come mais, a gente já fala, isso aqui já não tá legal. Acho que a mudança do paladar Muda. muda. E ela é possível, é legal as pessoas Não, é incrível. né, saberem disso. Assim, eu nunca imaginei que eu ia comer tanto brócolis na minha vida, sei lá, 5 anos atrás. Não, mas eu faço exames com frequência, né? A cada 6 meses eu faço os meus exames para verificar como que estão, né? As minhas vitaminas, minerais, etc. E aí o médico falou assim pra mim, eu acho que você tem que parar de tomar leite porque o seu cálcio tá muito alto e o ferro... Aí eu falei, mas eu não tomo tomo leite. Eu tenho uma história curiosa. Aí ele falou, mas então o que você come? Porque tá muito alto. Nem ele sabe, né? Couve, eu como muita couve diariamente, brócolis diariamente. Ele falou, olha, então você vai ter que mudar o seu modo de preparo pra eliminar justamente esse Caramba, cálcio. olha que legal. Porque, Olha como... né? O ano passado eu entrei numa dieta vegana bem, assim, certinha, né? E eu fiz aquela cirurgia que você tira as gordurinhas. Como é que chama? Ai, deu branco agora. Desvio de septo? O desvio de septo. Ele acabou de fazer. Então, eu fiz o ano passado e durante a cirurgia eles ficaram todos assim em choque porque eu não ficou sangrando. E aí, assim que eu abri o olho, a minha médica veio falar comigo, Karen, a gente tá todo mundo aqui querendo saber que você falou que você faz uma dieta diferente, o que você faz? Porque ele não sangrava, eu comecei a ficar preocupado, o que é excelente, né? Porque você não perde sangue à toa, tal. E aí ela foi pesquisar depois, ela falou que realmente na dieta É isso. vegana, por tudo que você come, pelas folhas verdes, tudo, a tendência é essa. Ela falou, nossa, eu vou indicar esse preparo para todos os meus pacientes. Isso é bom, né? 2 semaninhas assim, numa dieta vegana e faz a Nossa, cirurgia. eles ficaram bem, todo mundo assim querendo falar comigo depois, eu lá meio grog. Eu falei, nossa, foi muito bacana ver o resultado. A medicina vem estudando muito a nutrição, né? Assim, eu acredito que até conversando com colegas que são médicos, eles sempre falaram, a gente não estuda muito nutrição no nosso curso. É muito pequena a quantidade de estudo, Sim. né? E agora com os estudos de nutrologia, que é agregado à medicina, a medicina está enxergando que a alimentação é a base de tudo, né? Assim, a nossa saúde está voltada ao que a gente consome mesmo, né? Então, eu vejo que, e quanto mais os médicos estudam o poder dos alimentos vegetais, mais isso... Assim, tem uma briga com a indústria de alimentos, que a gente sabe que é complicado, Existe, né? que existe, mas eles sabem que essa é a saída, né? Uma boa alimentação é a base de tudo. Tanto que a Sadia, Seara, Perdigão, né, lançaram vários produtos, né? Tipo Quibe, Nuggets, Exato. Hambúrguer. O que vocês acham dessas empresas entrando no mercado? A resposta de cada um no pacto social. Ó, eu tenho, assim... se a gente for pensar bem no movimento, se for pensar no veganismo e assim, a causa maravilhosa que tem por trás disso, hoje a indústria alimentar, a indústria da carne é um dos maiores problemas do mundo, né? E eu acho complicado uma empresa que, por um lado, causa um impacto tão grande, querer pegar uma fatia do mercado para atender o crescimento do vegetarianismo e tal, mas por negócio. Então eu não acho que é uma causa tão nobre assim. Eu acho que é mais por faturamento, por business Sim. mesmo. Então eu Porque não sabe acho... que vai perder uma fatia do mercado, né? Exato. Eu não gosto. A gente não consome. Uma porque eu conheço muito a fundo dentro de indústrias, né? Por eu
prestar consultorias, eu sempre visito cozinhas, grandes indústrias, e eu sei como que é lá dentro, como que é o processo. E os alimentos ultraprocessados, eles fazem muito mal para a saúde, né? E com certeza o seu hambúrguer é muito melhor do que... Sim, quando a gente tem tempo e vontade para fazer ali, a gente consegue desenvolver algo bom. Casa de ferreiro, espetos de pau. Às vezes E às Na vezes hora eu da falo, preguicinha. Não, e às vezes eu falo, faz você hoje que eu tô cansado e tal. E a sua opinião sobre isso? Eu concordo. Eu acho que socialmente a gente ainda é muito manipulados, vítimas de um sistema que pensa no dinheiro, no poder, né, em outras coisas. E aí eu acho que vai da nossa consciência fazer o que faz sentido para nós e tentar consumir das pessoas que a gente acredita, prestigiar, sabe? Outras marcas. E é o que ele falou, a gente não compra, assim. A gente tenta não fomentar uma coisa que a gente acha que não... Né, não tá dentro, não é coerente, assim. Assim, até para complementar, esses produtos, eu vejo que está auxiliando muita gente que está na fase de transição pelo apego ao sabor. Sim. Então, eu sei agora que eu estou sendo mais saudável, estou contribuindo com os animais, eu estou comendo um hambúrguer plant-based, mas ele tem um sabor da carne que ainda eu gosto. Se for por esse lado, se for passar por uma fase... Né? É interessante. Se for por uma fase de cada transição, um tem o seu, né? Eu acho que é o que encaixa para cada um. A gente não pode também achar que a nossa verdade é absoluta. Cada um tem a sua realidade, tem o seu estilo de vida, né? As suas possibilidades. Até mesmo para aquelas pessoas que são meio que simpatizantes, que fazem a segunda sem carne. Isso. Ou de repente falar, eu comi muito carne ontem, hoje eu vou comer menos, sei lá, né? Eu como cozinheiro, a minha opinião é que... É que é difícil para você aceitar um hambúrguer ultraprocessado, acho que é difícil. Né? E eu sei que dá para se fazer muitos pratos veganos extremamente saborosos. Né? A gente tem... Eu sinto muito forte o sabor do sal, do sódio, da gordura desses hambúrgueres. E isso, para mim, não digere bem também como a carne. Uhum. Então, eu particularmente não gosto. Não gosto também. Não. Quando a gente começou a cozinhar mais em casa, uma dieta mais vegetariana, assim, eu comecei a lembrar o porquê que a comida dos meus avós sempre era muito boa, né? E aí eu lembrava, meu avô, ele colocava muito alho, muita cebola, era aquele refogado no começo que era o grande segredo, né? Aí depois ele colocava a carne, as coisas que ele queria colocar, e eu comia pra caramba, assim. Mas eu falei, se a gente usar a mesma base e usar os ingredientes de origem vegetal, vai ficar bom, né? Bom. Então, eu acho que o segredo tá no tempero, no amor que você coloca ali no ato da cocção. Então... dá para ficar muito saborosa. E tem que ter também bastante ideias, né? Exato. Porque, a gente, criatividade. É muita criatividade. Criatividade. É trabalhoso. Eu senti, a gente sente quando tem que criar um prato vegetariano, ele é mais trabalhoso, ele tem mais etapas. Mas vale a pena, vale muito a pena. Porque a carne, a galera geralmente joga um sal, faz um molhinho. Só ali, isso já bota... É prático, o ovo é prático. Mas acho que também vai da construção que a gente teve, porque a gente cresceu assim, né, acostumados. Então, quando você muda, você fala, é um pouco mais trabalhoso, mas eu acho que tudo vai do costume. O que eu venho, o grande segredo do meu trabalho hoje, nos dias de hoje, é trabalhar com a tecnologia de um bom ultracongelamento, porque isso é o que eu estou implantando em todos os meus clientes. Fazer uma comida muito boa, que ela pode ser trabalhosa no ato de você cozinhar, mas trabalhar com ingredientes de verdade, trabalhar com bons ingredientes e fazer um processo de ultracongelamento com tecnologias avançadas aí que eu trabalho, e aí você consegue ter um produto bom com uma validade de meses, que quando você
descongela e você finaliza o produto, ele parece que ele foi feito na hora, não tem trabalho e é isso que as pessoas querem, essa conveniência. Quantos graus é ultraprocessado? E quando você pega, tem um equipamento hoje que ele chama ultracongelador, né? A maioria das cozinhas hoje, eles já trabalham com esse equipamento. E ele faz um congelamento rápido, onde a câmara fica a menos 40 graus e o núcleo do alimento fica a menos 18. Quando você faz um congelamento rápido, você mantém todas as características do alimento. Então ele não evapora, ele não tem sobrecocção, ele não perde sabor, a cor. E quando você finaliza ele, parece que ele foi feito na hora. E é um produto que ele fica extremamente fresco, extremamente fresco. Então, hoje a realidade dos restaurantes é fazer isso. Faço uma cocção antecipada, processos antecipados, faço esse resfriamento rápido, esse congelamento rápido, e no momento de consumo eu vou lá e finalizo, e eu tenho meu produto ali extremamente fresco. Que legal. E como você conheceu o Zucatelli? Foi bom ter te trazido aqui, né? O Zuca fez uma peça de teatro comigo. Ah, legal. Aí a gente... Não, que tudo que você posta, ele tornou- comenta, tudo que a gente posta, ele Ele comenta. se tornou um amigo, a gente É, adora então, ele. Conversei Ele, com ele a pelo Ana. telefone, ele falou, foi super parceiro. Ele é incrível, assim. ele é um ser humano muito especial, né? Foi o trabalho que você fez com ele, né? A peça que vocês fizeram. A gente se conheceu. Foi Ele gostou muito de você, né? Vocês tiveram uma sinergia bem legal. Sim. Ele com a esposa dele. E aí você me apresentou num jantar que nós tivemos, né? E aí cresceu uma amizade ali, né? A gente tá tentando marcar um jantar na Estamos casa tentando dele. marcar um E ele Já gosta faz de um tempo. cozinhar Ah, também, ele né? ele gosta de cozinhar. É. E a gente tem acompanhado, que ele tem feito umas mudanças na dieta dele também, né? Teve um dia recente que até eu comentei com você. Eu falei, putz, o Zuca tá me perguntando dos produtos da W Vegan, né? Aí eu até falei, fala com o Alan lá, pra você conhecer. Porque ele falou, putz, eu tô mudando minha alimentação, mas eu tô com dificuldade. E eu vi uns produtos incríveis e tal. Aí eu falei com ele, até hoje ele a gente agradece mandou. por esse contato, né? A gente manda pra ele. A gente fez uma peça de teatro em prol de ONGs do ABC, né? E então tá sempre envolvido em causas bacanas, legal. é uma pessoa bem humana. Nossa, nessa conversa que eu tive com ele pelo telefone, ele falou que mergulha desde 1980. É muito tempo. Pra gente que mergulha, né? Faz o quê? 5, 6 anos? É. Está na minha Imagina. listinha de coisas. E você falou do peixe, né? O peixe era uma das primeiras coisas assim que eu tirei justamente por causa da prática do mergulho. Porque quando você vê, você tá em outro mundo. É assim, é um mundo extremamente... E você tá ali, você olha para aqueles peixes, sendo pequenos ou grandes, você fala, gente... São vidas, né? São vidas, então assim... Morre da pior maneira possível, que é a falta de ar, né? Exato. E aí você assiste, né, o documentário da Nossa. Netflix. Sabe aquele Terráqueos que tem no YouTube? Nossa. Eu chorei, a gente chorou de Soluçar. cair muitas lágrimas do começo ao fim. Eu só cheguei nos porcos, Eu eu não assisti consegui 1 passar. minuto e 30. Nossa, não, a gente Não consegui assistiu. assistir 2 minutos. A gente dividiu em forçou a alguns assistir. dias, mas a gente se forçou justamente porque a gente precisa de alguns Precisa. choques. Nem tudo a gente aprende de uma forma, né, Carinhosa. tranquila, carinhosa, não. Por isso que os ativistas são importantes. São. Né? Total. Eles vêm para dar Muitos. aquele impacto para a sociedade e falar, olha, não é desse jeito que Que vocês acham que E é muito que legal também fazer visitas em santuários, né? Que nem a Sim. gente... Eu tenho um carinho muito especial pelo Rancho dos Gnomos, não sei se vocês conhecem. Não conheci. Eu já ouvi falar deles. Lá gente eles não chegou aí. Tem alguns ursos, né? Alguns animais assim De grande grande porte que foram muito maltratados. Então são ursos trazidos de circos, né? Então que sem dentes, sem as garras. Nossa, gente. A gente participou de alguns resgates. né? Então é muito legal para você fortalecer essa Você se você envolver se e envolver, ver para poder. E é incrível, porque teve um desses resgates, o urso chegou, eles colocaram no recinto do urso, e o urso ele ficava pulando assim, ó, de um lado e pro outro. E a gente não entendendo, né, por que tá pulando.
E aí eles vieram e nos explicaram que para ele treinar o urso, ele coloca a chapa quente dos dois lados e põe o urso no meio. Aí o urso tá aqui no meio. Ele cutuca o urso com a vara de choque, ele pula pra cá. Só que tá quente, ele volta. Que é pra pular corda. Pra pular corda. Nossa. Aí ele vem, aí o urso fica na chapa quente. Então, quando você entra em contato com esses santuários, você entende cada história de cada bichinho. Você fala, meu Nossa, Deus isso é do céu. muito E aí triste. você vai no circo e vê, ai, que bonitinho, aprendeu a pular corda, né? Você acha que... Mas Ou esses parques, né, temáticos, É, que eu tem não consigo animais. mais, Então, não. assim, eu particularmente, eu não critico quem vá, mas eu não vou mais, não coloco meu dinheiro pra... Pra fomentar isso. Exato. nem zoológico, nada, Não. né? A gente sabe que... E a gente é tão empata com gatinho, cachorro, com esses animais que a gente fala, né, domésticos, que a gente precisa começar a olhar mais amplamente, né, mesmo, igual você falou do urso, e a gente respeitar essas vidas, né, porque a gente Eles são não tem carinhosos, esse né? respeito, né. Total. E eles sentem, eles, né, Sentem. sofrem. Nossa, é difícil pensar nisso, assim. Vamos ver o que o chefe trouxe pra Ai, nós. O que ai, que é eu isso aí? estou aqui só de olho. Tortinha. Essa... Mostra pra aquela câmera do meio. Deixa eu abrir aqui. Ou pra porque aquela câmera ali, ó. Olha, tá bonito, hein? Passou por um processo de ultracongelamento para poder estar aqui, né? Olha, Fresquinho aí, pra a gente. tecnologia do alimento. 2 horas de esteira amanhã. Então, essa é uma tortinha que eu tô desenvolvendo para um cliente e que é 100% vegano. Deixa eu ver. E inclusive a gente vai até aqui depois. Pode comer? Pode, deve. Lógico. Tá congelado? Tá congelado. Vê Então se... não vou conseguir comer, eu vou. Então, eu como assim, né? Eu gosto de comer nessa textura porque ele já deu uma descongeladinha Hum, e Os ele- produtinhos da Adoro. Bibiga. E aí a gente conseguiu trabalhar para ficar com essa textura de uma ganache de chocolate, né? A gente trabalhou com o cacau da W Vegan, com leite de coco, com avelã triturada, né? A gente fez o preparo da gelatina Nossa, muito e depois que o preparo tá pronto, a gente misturou, a gente bateu tudo, processou tudo isso num cooler e aí ele chegou nessa textura, até a gente chegar nessa textura. E a basezinha a gente está estudando ela, né? Tem biscoito triturado, tem aveia, a gente... Um pra você inteiro. bom. Nossa, muito bom. A Ai, gente, ideia- aqui a gente tem que comer assim, tudo com Não, cuidado. não, é com vontade, é pra... A ideia esse é um produto para a gente vender ele, o cliente vai vender ele ultra congelado com 6 meses de validade e o cliente ele tá num saquinho embalado a vácuo. Então o cliente vai lá, põe 30 segundinhos no micro-ondas e ele já derrete esse chocolate e você come ele numa temperatura ambiente, assim, Legal. né? Mas essa temperatura Mas eu tá gosto ótima. assim, eu gosto dele já congeladinho porque... E a gente fez adoçou ele com o xilitol. Então a gente eu fiz alguns testes com o eritritol, não consegui chegar no sabor que eu queria, aí tinha que ter muita quantidade de produto, então a gente passou pro xilitol, porque é uma base parecida Sim, com a do açúcar, né? Vou deixar uma pra você, tá? E... Eles são muito bacanas, né? É um parceiro falando, pode bem, falar. bem bacana. Eles adaptaram agora a culinária para 100% vegana. É lá em São Caetano, estão atendendo no ABC. quando eles fazem... lançarem, avisa a gente pra gente ir lá comprar, ter, sei lá. Sim, não, vamos agilizar essa parceria, né? E São eles pessoas têm, muito legais. inclusive, eles trabalham com vários pratos, né? A ideia é trabalhar com monoporções e pratos prontos, né? Todos 100% veganos. E aí tem desde um risoto até uma sobremesa. Tudo. Então, Massas, molhos, né? Tudo. um mix de produto bem interessante aí. Nossa, fantástico. Eu comeria todos. Ah, pode ficar à vontade. Eu É pra sou- vocês. Eu sou o cara, eu sou, sempre o meu fraco foi chocolate, eu gosto muito de doce, sou um formigão, assim, né? Isso é o que mais dificulta na minha dieta, né? Porque eu sou aquele cara que se eu for comer um pouquinho, eu não consigo, preciso Ou comer come ou muito. não come. É. Ai, eu também sou assim. E a gente sabe que dá pra fazer, a gente consegue chegar num produto bem parecido com o chocolate, bem parecido com
com outros doces. Eles estão desenvolvendo... Tem um outro chefe que trabalha lá nesse meu cliente e ele desenvolveu uma receita de um banoffee vegano que ficou incrível. Mas assim, ficou Banoffee é sensacional. Banoffee é uma delícia. O Alan não gosta muito. Eu não gosto de banana. Não. Você não gosta? Cara, eu não gosto porque eu tenho um trauma de infância. Eu sou muito guloso, né? Sempre fui. Somos, então. Se tiver arroz e feijão pra mim, mas que eu me sinta muito satisfeito, pra mim tá bom. E aí eu tinha, acho que uns 8, 9 anos, e tinha 2 bananas em casa, e era dia de feira. E aí eu fui comer uma banana, a minha irmã falou, me dá outra. Eu falei, não, vou comer as 2. Aí minha mãe pegou e falou assim, não, dá uma banana pra sua irmã. Eu falei, não, mãe, eu vou comer as 2. É só, mas você quer comer banana então, né? Eu falei, quero, mãe, quero comer banana. Ela foi na feira, comprou uma dúzia, E fez você comer. fiz eu comer. Eu vou comer, eu comi a terceira, só que a sensação da primeira banana é diferente da segunda. Que é diferente da terceira. Você tá na quinta banana, você não quer mais banana. E minha mãe come banana. Aí eu comi, acho que umas 9 bananas. E aí, Traumatizou a partir daí, mesmo, nunca até eu. Mas eu uso essa tática quando eu quero comer um doce sozinha. Eu compro De um banana. doce de banana. Que aí eu sei que ele não vai comer. Ah, que sacanagem. Ai, Né? isso é demais. Parece em casa, quando eu sou muito regrado em questão de quantidades, né? Que eu vou colocar no prato, né? E aí eu tô lá, Ai, calculei... Você vai falar sobre isso mesmo? Calculei quanto que foi ali dos macros e tal. E aí ela vem... Aí ele faz mesquinharia. Posso Mas do ter- meu ele pega. Mas o dele, até Posso? muda o mood, assim, sabe? A carinha cai, assim. Não, mas quando eu encontro alguma coisa assim muito boa, eu falo, você vai querer? Porque eu costumo não comprar coisas gostosas, né, calóricas pra deixar em casa, porque eu sou muito guloso. E aí eu falo, você vai querer? Ele sempre fala, não quero isso. Quando eu vou pegar pra eu comer, cadê? Ele já comeu. Ah, olha. Então, por Complicado, isso que, aí por isso que eu compro Gente, muito tudo. obrigado pela participação. Eu acho que encerramos encerrar por por hoje. Vamos encerrar, porque os casais daqui a pouco vão entrar em briga. Ai, Legal. gente. Olha, mas tá fantástico. Parabéns. Gente, Legal, que bom. nosso tempo tá indo. O que a gente pede para os nossos convidados é que cada um faça uma pergunta sobre a W Vegan, sobre a gente, sobre qualquer coisa. Agora é a vez de vocês A gente perguntarem. que tá. Cada um tem direito a uma pergunta, viu? Eu tenho curiosidade de saber como foi o processo de transição de vocês, como começou tudo e Legal por que todo mundo quê. perguntou isso. Então, quer que muda a pergunta? Eu Não, mudo. pode perguntar. Ou pode falar o que foi o gatilho. Qual foi o gatilho de vocês para essa mudança? Para mudança para o veganismo ou É, para pro criar a empresa? veganismo. Pro veganismo? E pode falar para a empresa também. A empresa, na verdade, ela nasceu como uma terceirizadora de serviços, né? Então, a gente fazia para outras marcas. E o nosso primeiro produto de terceirização foi uma proteína vegana. Nossa. Né? Então, o Alan trabalhava numa multinacional, eu também trabalhava numa outra empresa. Apesar de sermos farmacêuticos, eu sempre fui da área técnica e ele da área comercial. E a gente resolveu unir o útil ao agradável, né? Porque o Alan, sendo da área comercial, ele via muito essa necessidade de terceirização. As empresas buscavam uma empresa que fabricasse um determinado produto. E aí, viajando bastante, a gente viu esse nicho de mercado em produtos veganos e procuramos implementar. E aí que a empresa começou, né? Nós não éramos veganos. Então a empresa foi primeiro. A empresa foi primeiro. Eu trabalhei muitos anos como consultor de novos produtos de empresas, né? E o que a gente queria trazer para o mercado? Como a gente viajava bastante, vamos trazer alguma coisa diferente para terceirizar. Só que nessa consultoria que eu vendia, não tinha fábrica 100% vegana. E aí eu tentei buscar no Brasil inteiro e não tinha. Aí eu virei para a Fernanda e falei assim, bom, já que não tem, vamos fazer uma fábrica vegana. E aí a gente começa a terceirizar produtos veganos. Aí começamos a terceirizar produtos veganos. E continuando viajando e tal, eu falei assim, Fernanda, eu chegava pro cara, falava assim, tem a vitamina C vegana, lança, tem a vitamina D3, tem a B12, tem isso. O cara, não quero, só quero proteína. Isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Até mais, eu acho.
E aí eu falei, Fernanda, ninguém quer lançar, vamos lançar a gente. Aí foi que nasceu a W Vegan, que a gente entrou já com 40 produtos. Nossa, que legal. Até então nós não éramos veganos. Começamos a participar de feiras. E aí a gente começou a entender o mundo vegano, né? Por que é vegano, a filosofia, as pessoas. Eu era um cara super preconceituoso com vegano, falava, Eu também. esse negócio não dá certo, não sei o quê. Fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo o mercado e tal, e principalmente a filosofia. Foi até então que, aí eu vou contar da minha parte, porque que eu me tornei vegano, a Fernanda vai contar a parte dela depois. O que acontecia? A marca começou a ficar sendo conhecida, e a gente começou a viver esse mundo. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Você é vegana, você é vegano, você compra o meu produto porque você tem uma ideologia. Eu pegava o lucro desse produto, chegava no final de semana, comia carne, sábado e domingo. Eu falei, eu tô quebrando um elo. Tá errado isso. Porque a pessoa ela tem uma ideologia e eu tô quebrando a ideologia dela nesse ponto. Então eu comecei a entrar em um conflito interno de tipo, ou eu mantenho a empresa, ou eu preciso parar de comer carne e produtos de origem animal. A gente fez uma feira, terminou no domingo, aí chegou na segunda-feira, eu todo nesse conflito, eu falei assim, eu não vou comer mais carne, nada de produto de origem animal. E foi assim, de um dia pra noite. Tudo bem, fiquei segunda, terça, quarta e quinta, chegou na quinta-feira, falei assim, nossa, como que eu vou falar pra Fernanda que eu não vou comer carne no final de semana, que eu não tô tomando leite, que tá difícil. Aí eu falei assim, não, vou ter que falar, né, porque ela vai achar estranho e tudo mais. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, Fernanda, ó, final de semana não tem churrasco, não tem carne, não tem nada. Ela falou assim, não, pra mim tá tudo bem, eu achei estranho, né. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, não, eu tô desde segunda-feira sem comer nada de origem animal. Eu falei, pô, eu também. Sem falar pro outro. E agora fala o seu porquê que é diferente do meu. Nós participamos dessa feira, que foi o ponto, né? E eu comecei a conversar com muitas pessoas que passavam ali questionando de produtos, porque a gente começou a ser conhecido e o pessoal vinha assim com muita, né, pedindo muita informação de produto e etc. E aí você acaba conversando com as pessoas, né? E da mesma forma que eles tinham dúvidas, eu também tinha dúvidas de como que era a vida de um vegano. E dentro de uma conversa com uma pessoa... Que ajudou muito a gente. Que ajudou muito a gente, que foi o Flávio, Vegetarirango. Eu sou extremamente grata a ele, porque ele ajudou, assim, com conversas, com indicações, né? Olha, vai em tal lugar, come isso, faz dessa forma. Então, assim, ele me ajudou muito no processo. E aí eu cheguei em casa e fui procurar um documentário na Netflix. Desse documentário eu fui pro segundo, pro terceiro e cheguei no Terráqueos. Quando eu cheguei no Terráqueos, que eu assisti, eu acho que uns 15 minutos, aquilo ficou na minha mente e eu falei, eu nunca mais como carne na minha vida. Eu nem precisei assistir todo o documentário, né? Então eu fui muito por uma causa extrema animal, porque eu nunca tinha pensado que aquilo que eu comia era um animal, né? Você pensa, eu tô comendo porque é gostoso. E não foi eu que fui lá matar, etc e tal, então não tem problema. Chegou aqui prontinho, só, né? Não tem maldade, mas não é, isso. Né? E quando você vê o processo de como acontece, aí você cai a ficha. É que, na verdade, quando você vai comprar um pedaço de carne, você realmente não associa a Não, tudo, né? Porque não. é um produto, como se fosse um pão francês. Tá ali e você Exatamente. tá comendo. E você não se sente culpado nem nada por isso. Você não se Ainda mais sente quando culpado. você desconhece, não vê documentário, não vê nada, não pesquisa e, né? Então, foi por isso que foi assim que a empresa surgiu. Hoje, a nossa... depois de tantos anos, assim... a gente entende a missão da W Vegan, né? Por isso que a gente faz muitas coisas diferentes, assim... Porque o que a gente quer é levar informação, né? A gente precisa levar mais informação pro público. Porque, assim, como eu fui muito preconceituoso, eu acredito que tenha muitas pessoas preconceituosas. Mas por quê? Porque é um pré-conceito. Eles não entendem um conceito. E, às vezes, eles entendendo o conceito, tudo bem que não vai parar de comer carne. Mas se abre, né? Você diminui o consumo, você faz isso, faz aquilo, já ajuda, né? Oh, com certeza.
Eu, por exemplo, com essa questão dos produtos, e agora eu frequento um salão que é 100% vegano. Todos os produtos. Então tem esmalte, tratamento para cabelo, tudo legal. você encontra, né? Chama Noblesse, é uma franquia super legal. E aí quando abriu em São Caetano no ano passado, eu falei, é lá que eu vou. E então a gente já tem essa reestruturação, já tem coisas disponíveis para a gente poder, Sim. né? Depois de se informar, poder aderir e ter essa consciência, né? E é um outro nicho de mercado que até o final do ano a gente já vai estar aí mostrando pra vocês, a linha cosmética. Olha que Que legal. legal. Já apresento A linha as minhas amigas da W Noblesse para pôr da Sensacional, Vegan lá. sensacional. Muito bom. A nossa ideia é ser, não em tamanho, oxalá seja em tamanho, mas ser uma Unilever vegana, ou seja, produtos de limpeza, cosmético, alimentação, suplemento, home care. Isso aí, sonhar personal altíssimo care. para realizar. É, Não, nossa, muito bom. Tem dúvidas? Eu tenho uma pergunta a fazer. Como a gente começou a falar um pouco sobre a gastronomia, né? A minha visão é que vocês são grandes facilitadores da gastronomia. Porque eu posso dizer que depois que eu conheci vocês, com a gama de produtos que vocês fornecem, isso facilitou muito na minha criação de cardápios, de receitas e tal, porque você fala, puta, tem aquilo, eu consigo substituir. Isso é genial. Vocês já pensaram em vocês venderem um produto pronto, assim? Sim, Já. mas a gente não é chefe, então a gente não sabe fazer um produto pronto, né? Por isso tem essa parceria, Eu né, jamais gente? faria uma tortinha dessa. Mas a gente tem super interesse. A gente precisa de um especialista que fale, ó, você vai lançar isso e vai, entendeu? De uma consultoria, mundo. Não, o pessoal pede, vocês não têm doce, coisas, né, simples pra gente, mas vocês não têm um doce de pote, uma geleia? Então, sim. Né? Tem muitas possibilidades, né? Tem, só que a gente não tem essa expertise para prazo de validade de um produto acabado, Sim, né? sim, Então, por sim. isso que um chefe, uma pessoa especializada seria... Como a gente quer ser, e a gente vai ter uma linha de produto bem grande, o nosso know-how é suplemento, isso aí a gente nada de braçada. Sim. Mas quando você vai para cosméticos, já não sou eu que vou desenvolver, então tem uma pessoa contratada para fazer isso. Vamos para os acabados? Não, o Alan e a Fernanda não vai aprender a fazer uma torta, o Alan com 42 anos, não vai. Aí a gente precisa do mestre. O produto de limpeza, eu não vou parar para estudar produtos de limpeza, então vamos contratar a pessoa que seja especialista no produto de limpeza. E é isso que a gente quer facilitar a vida das pessoas. A gente não quer complicar, porque quando você facilita, fica mais fácil para a pessoa consumir e entender o produto. Nossa, vai ser genial. Já E tô na torcida e por a isso. aquisição, né? Porque vai entrar no nosso site e vai conseguir ter a E é visão super de tudo. prático Tudo, ir lá exato. e já comprar online. Incrível. Nossa. Esse é o nosso sonho, é a pessoa vegana falar assim, eu preciso de um produto de limpeza, preciso do sabão em pó, preciso do queijo, preciso da sobremesa, Nossa, isso é sensacional. preciso do produto pronto e tal, ele compra tudo Nossa. num lugar só. É tudo num lugar facilita só. bastante. Nossa, perfeito. Perfeito. Estamos Mas na se você tiver torcida alguma por ideia, isso você me mesmo. avisa. A gente tá sempre se falando, né? É. Precisa agora colocar em prática algumas É coisas. isso. Gente, muito obrigado. Sábado à tarde, dificilmente alguém aceitaria esse Com convite. esse friozinho. Com esse friozinho. Não, sendo vocês, É, sem dúvida, a gente jamais. não pensou duas vezes, A né? gente veio com muita boa vontade. Obrigado pela Muito torta. obrigada. E com certeza vai gerar outros podcasts pra gente falar mais sobre veganismo, vegetarianismo, culinária. O pessoal Com fica com medo de certeza. cozinhar, né? O pessoal acha que, Fica. eu não vou parar de comer carne, porque como que eu vou cozinhar, né? Não, e a gente tem uma ideia aí de fazer umas gravações aí com ele cozinhando, né? Nossa, É, receitas, então. por favor, gente. Aquela cozinha lá tá Receitas. pronta. A gente tem a cozinha Tortinha lá, tá? aqui, ó. É. Vamos gravar essa receita pro boa. pessoal. O Não, mas pessoal a- adora a receita. Adora. Adora. Eu amo, Adora. eu amo. Mas é uma coisa que quando eu fui visitar o Fernando, a gente tinha conversado de fazer Sim. tipo, ele cozinhando,
cara legal, bacana, conversando, tomando Não, e cerveja. hoje, eu acho só com exceção apesar que não, né? Todos cozinham muito bem, assim. A gente tem a Paulinha, que é chefe também. Sim. O esposo da Magda é chefe, que inclusive participou do Masterchef. Ah, Que precisamos legal. Então, assim, incluir a gente todo tem mundo, que juntar né? todo esse pessoal, né? Depois que eu conheci vocês, eu fiz um network muito legal, porque eu sigo toda essa galera, a gente troca várias informações, né? Foi Vira uma Bom, grande família, vira, né? com certeza. Vamos fazer Muito um reality. lindo o trabalho. Mas isso eu já tenho no papel. Por que não? Por que não? A casa vegana, A casa vegana, lógico. Muito legal. É uma forma das pessoas consumirem essa informação e Imagina que esses marombeiros, o conscientizarem. Fernando, Raíra, Nossa. Sensacional. Magda, e a gente comendo, né? Lógico, né? Ah, com Sensacional. A gente dando um apoio espiritual. Vamos. Eu já vou começar a cobrar isso aí, minha gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. É um mesmo. prazer, Obrigada. eu que agradeço. É um prazer, gente. Isso aí. Obrigadão. Valeu, galera. Até Valeu. o próximo episódio. Legal.